Boa noite, bom dia. Não sei que horas o professor vai ver isso. Mas hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho, análise comparativa de algoritmos de caminho mínimo em grafos aplicados a rotas urbanas reais. O grupo é constituído por mim, Pedro Joaquim, e o Luiz Cláudio. Para essa apresentação, a gente propôs esse índice, onde a gente vai falar sobre os principais tópicos do trabalho, tem definir a proposta, fazer a fundamentação teórica dos principais temas da pesquisa, apresentar alguns trabalhos relacionados que foram interessantes para dar um contexto para esse trabalho mesmo, a metodologia que a gente usou, os scripts, códigos que a gente preparou para fazer esse experimento, os resultados que a gente obteve e as conclusões que a gente tirou a partir desses resultados. Aqui na proposta, a ideia central é modelar redes viárias urbanas como grafos direcionados e ponderados, nos quais os vértices representam as interseções e as arestas correspondem aos segmentos de via, permitindo a aplicação direta desses algoritmos de caminho mínimo. A partir dessa modelagem, buscamos comparar os resultados obtidos pelos dois algoritmos, tanto em termos de correção quanto tempo de execução, avaliando cada abordagem como elas se comportam em grafos urbanos reais. Dessa forma, a proposta não se limita à análise teórica, mas ela enfatiza a avaliação prática do desempenho dos algoritmos no contexto dessas aplicações urbanas. Fundamentação teórica. O principal problema que a gente quer abordar nessa pesquisa é o Direct Single Source Shortest Path. É um problema muito abordado na literatura de grafos e no geral. É, Ela tem um objetivo de tentar encontrar o melhor caminho a partir de uma única fonte, de você saindo de um ponto, e encontrar o menor caminho para todos os outros pontos. É, Essa técnica leva em consideração o peso das arestas para encontrar a melhor rota. Ele mapeia o caminho para todos os outros pontos a partir de uma fonte, levando em consideração esse peso de todas as arestas. Uns algoritmos mais populares são o Dijkstra e o Bellman-Ford. O- O algoritmo Dijkstra é um método clássico para o problema de caminhos mínimos, e ele adota uma estratégia gulosa, selecionando a cada interação o vértice com a menor distância temporária conhecida. O algoritmo não admite arestas com pesos negativos. A condição necessária para garantir a correção do método é que todos os pesos sejam positivos ali. O seu funcionamento ele é interativo, ele vai expandindo progressivamente o conjunto de vértices processados, né? Nesse trabalho, o algoritmo foi utilizado como linha de base, servindo como referência para comparação com o algoritmo de BMSSP, que é o Bounded Multisource Shortest Path. O algoritmo BMSSP é o algoritmo que a gente quer comparar com o Dijkstra nesse trabalho. Ele visa superar limitações teóricas de outros algoritmos, usando um método chamado Bound, que ele avalia o peso das arestas que ele passou até o momento em relação a esse bound. Enquanto ele não passar o bound, ele toma esse caminho como o melhor possível. Ele também é um processo iterativo, igual o Dijkstra, e ele tem uma melhor complexidade em grafos esparsos, quando comparados a outros algoritmos. Dentre os trabalhos relacionados que nós observamos, a gente separou alguns desses que foram interessantes para entender o conceito de aplicar esses algoritmos em rotas urbanas e que problemas eles podem apresentar e que características a gente pode levar em consideração nesse processo. O trabalho de Zarco e Bojana, eles apresentam como diferentes fatores afetam a qualidade da aplicação desses algoritmos em rotas urbanas, como semáforos, é, tráfego na via, ou a frequência de que carros utilizam aquela via podem afetar esse processo de usar um algoritmo para ele levar em consideração todos esses diversos fatores e como isso afeta o desempenho do algoritmo em si.
É, no trabalho de Feng, Song e esse pessoal, o Novel Short Path Query Algorithm Based on Optimized Adaptive Topology Structure, ele avalia como a gente consegue montar um modelo de encontrar o melhor caminho, levando em consideração, por exemplo, rotas que levam em consideração baldeações entre metrô e trem. Eles dão um exemplo de um caminho de uma pessoa que uma pessoa faria, mas se ela pegar o metrô, como ele vai levar em consideração esses tempos de baldeação e coisas do tipo, como eles influenciam em encontrar de fato a melhor rota. Aí é um problema interessante de se observar. No trabalho de Mesquita Lopes e Valdez Atencio, Understand Traffic Congestion via Network Analysis, Agent Modeling and the Trajectory of Urban Expansion, eles mostram como o desenvolvimento urbano de uma cidade pode afetar na criação de rotas e como essas rotas podem influenciar o desempenho de um desses algoritmos de encontrar a melhor rota. Eles mostram como a expansão urbana, quando ela não é projetada adequadamente, pode dificultar esse processo de encontrar as melhores rotas usando algoritmos e como toda a influência que esse processo faz no meio de avaliação dessas rotas. Então, aqui como metodologia, foi criada uma aplicação para poder gerar grafos sintéticos com a quantidade de vértices e pesos distintos, que é para a gente poder testar o comportamento dos algoritmos em diferentes cenários. Aí a segunda aplicação, ela criou os grafos baseados nos dados disponibilizados pelo OpenStreetMap, que é uma plataforma de geolocalização e PIN-mapas aberta, e nós usamos como referência os bairros aqui do Rio de Janeiro, Bangu, Barra da Tijuca, Botafogo, Campo Grande, Centro, Copacabana, Ipanema, Leblon, Madureira e Tijuca. Nesse caso, a gente usou somente 10 bairros para o experimento, mas a gente teve a preocupação de usar bairros com pesos distintos, com tamanhos distintos, que é para a gente poder testar o comportamento em diferentes cenários. E isso fez com que a gente conseguisse melhorar o espaço amostral do teste. Esse slide ele vai apresentar a implementação do algoritmo Dijkstra como baseline, né, para o experimento. Essa script, essa aplicação, ela basicamente vai processar os grafos urbanos, que são representados aí por listas de arestas. Ela vai construir internamente uma lista de adjacência e vai utilizar uma fila de prioridade baseada em heap binário, para poder selecionar o próximo vértice a ser processado. As distâncias são atualizadas por meio de operações de relaxamento, até que todas as menores distâncias a partir da fonte sejam determinadas. Essa implementação serviu como referência para comparação com o algoritmo BMSSP. Já no algoritmo BMSP, a gente fez ele pensando como alternativa ao Dijkstra, para a gente poder comparar o desempenho entre os dois métodos. Ele subdivide o problema a partir de um limite de uma distância pré-definida, é o bound que a gente comentou anteriormente. Ele refina progressivamente as estimativas de distância a partir desse bound. No final, se os resultados, a gente pegou esses resultados e comparou ele com o Dijkstra. A gente pode ver no nosso código ao lado que ele é baseado no método Dijkstra, então ele até usa uma versão limitada do Dijkstra, mas levando em consideração esse parâmetro bound, que ele faz essa limitação entre as arestas. Nos resultados, a gente obteve, a gente gerou esse gráfico aqui, onde a gente aponta os bairros, o número de vértices e arestas, e o tempo em segundos, em milissegundos, da execução de cada um dos métodos, usando, da execução do problema de menor caminho, usando cada um dos algoritmos, Dijkstras e o BMSSP. A gente no próximo slide, a gente vai apresentar algumas conclusões que a gente tirou dessa execução. Podemos ver que cada um deles tem resultados diferentes.
Então, a nossa conclusão foi que, na prática, os algoritmos eles vão variar, né, de acordo com as características específicas de cada grafo, né, de cada instância analisada. Então, os resultados do BMSSP foram melhores em alguns casos, em outros casos o Dijkstra foi melhor. A gente conseguiu observar também que esses avanços assintóticos, eles nem sempre vão traduzir na prática um ganho de tempo e de performance ali na execução, né? Então, a gente conseguiu ver que com aqueles tempos lá a gente teve uma variação entre os dois algoritmos. Bom, e algumas limitações aqui também que a gente teve, a gente usou alguns bairros separados ali, né? A gente escolheu entre uma lista, mas o teste ele poderia ter a utilização de grafos mais complexos, por exemplo, que é para a gente poder ter um outro espaço amostral. O peso das arestas, né, ele leva apenas em consideração o comprimento da via, mas na verdade existem outras variáveis ali que poderiam servir como fator de análise, né, como a qualidade da via, o nível do tráfego, né, a quantidade de semáforos ali que vão impedindo ou liberando o trânsito. Então, tem outros fatores ali que poderiam ser levados em consideração para a gente poder dar um peso na aresta. E esse foi o nosso trabalho. A gente chega ao final por aqui. Agradeço a todos pela atenção e tenham todos uma boa noite, um bom dia, dependendo do horário que estiverem vendo esse vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.